Hoje é dia 12 de julho de 2021, é a 8ª aula, nós vamos ver cinemática, 8ª aula de Física 1 para as turmas de Engenharia do campus de Várzea Grande. Bom, nessa 8ª aula vai ser uma aula de exercícios de cinemática. Primeiro nós vamos mostrar um exercício que vai mostrar para nós como é que nós vamos nos aproximando da velocidade instantânea, que é algo que normalmente alguns de vocês podem ter alguma dúvida, enfim. Então eu vou mostrar essa primeira parte. E depois nós vamos para alguns exercícios, mas também de forma aplicada, tá? Então, por favor, fiquem à vontade para manifestar, manifestem-se, conversem, falem e nós vamos, então, trabalhando juntos aqui durante a aula, tá bom? Eu vou sair daqui, vou deixar somente a apresentação, porque senão não cabe, né? Gente, eu fico um pouquinho aqui no início e no final, porque senão não cabe, tá bom? Provavelmente vocês já estão vendo a janela, né? Do Open Board, da transição no OBS. Ótimo, vamos lá então. Bom, eu vou começar fazendo com vocês a seguinte proposta aqui, né? Bom, o que é que representa isso aqui? Imagina só um objeto, aqui está numa estrada, né? Vamos dizer assim, um caminho, e esse objeto, pode ser um carro, por exemplo, ele vai se deslocar até chegar nesse ponto. Como ele vai se deslocar até aqui, a gente não sabe. O que a gente sabe é que ele sai daqui e chega aqui. Bom, a linha verde significa a variação da posição com o tempo. Não importa que tipo de função é. O que importa é que ele sai de P1 e chega até P2. Né? A velocidade média ela é dada pela variação da posição com o tempo, ΔX sobre ΔT, onde ΔX é a altura desse triângulo e o ΔT é a base do triângulo. Então, a velocidade média ela está relacionada com a inclinação da reta. Nesse caso, a inclinação dela é positiva. Né? Então, o alfa é positivo. Se a velocidade, se tivesse para cá, então seria uma variação, seria negativa, velocidade média negativa. Tá? Esse é o conceito básico de velocidade média, mas vamos olhar do ponto de vista dessa função aqui. Tá? Então nós temos essa função é a função que representa a posição com relação ao tempo. Então, esse gráfico é o gráfico da trajetória? Não, a trajetória se dá na linha reta, só em x, tá, gente? É só em x. Vamos lembrar que esse daqui é um cálculo unidimensional. Tá? É 1D, é unidimensional, não vamos esquecer disso não. Porque muita gente confunde, acha que esse gráfico mostra a trajetória que o objeto fez. Ah, o objeto andou aqui e tal, fez esse caminho. Não, isso não é caminho. O caminho dele é aqui. Então ele saiu da posição 4, desceu até a posição aqui 2,7, alguma coisa assim, e depois voltou e foi embora. Esse é o caminho que esse objeto faz. Bom, então como que nós vamos trabalhar? Eu vou pegar primeiro, nós queremos saber em torno do 1 segundo. Tá? Então eu quero saber qual é a velocidade em 1 segundo, no instante 1 segundo. Então quando o objeto estava na posição 1 segundo, qual será a velocidade dele? Então aqui está t e aqui está x de t. Tá? Então veja que aqui nós pegamos dois pontos que são o ponto inicial, que é no instante 0,
e o instante final, que é 2 segundos, em torno de 1. Então eu peguei 0 e 2, tá? Que é esse intervalo aqui. Então a gente vai ver que ele saiu de 4, voltou para 4 metros, então a velocidade média vai ser 0. Tá? Essa é a velocidade média. Lembrando que a velocidade média não mede a velocidade, a média das velocidades. Não é a média das velocidades. Tá? Velocidade média. Bom, então eu vou pegar outros valores para verificar. Então eu pego no entorno de 1, eu vou pegar meio e 1,5. Tá? Então, entre meio segundo e 1,5 segundo, qual vai ser a velocidade média? Então, eu vou pegar esses dois pontos aqui também, esse ponto e esse ponto. Então, nós vamos ter a posição quando o objeto estava melhor aqui, quando o objeto estava em 2,875 metros, e ele chegou até 3,625 metros. Como é que a gente sabe disso? Para x2, eu substituo 1,5 segundo na expressão. E nós temos, então, x1. E x2? A gente Perdão, para x2 eu substituo 1,5 e para x1 substituo meio na expressão, obtendo esses valores. Faço a diferença do tempo, né? 1,5 menos meio, e nós temos a velocidade. O que nós precisamos observar é que essa velocidade aqui nós tivemos 0. Aqui mudou consideravelmente, menos 0,75. Então veja que a velocidade média ela depende dos pontos que a gente pega. Então quando nós pegamos 4 e 4, deu 0. Se nós pegássemos no instante 0 e no instante 1,5, certamente que não daria 0. Tá? Mas eu quero pegar no entorno de 1. Então agora eu vou diminuir o intervalo. Nós vamos pegar entre 0,75 e 1,25 segundos. Observa que o valor, a velocidade média, já deu bastante diferente. Então nós podemos, inclusive, trazer esses valores para cá. Né? Nós temos, no primeiro cálculo, a velocidade média foi 0. Tá? Esse aqui é no primeiro cálculo. Velocidade média 0. Depois, fazendo entre meio e 1,5, a velocidade média foi menos 0,75. Está aqui. Tá? E agora, o valor da velocidade média foi menos 0,38. Então, nós podemos denominar aqui como sendo A, no caso B, e aqui no caso C. Então, aqui é o caso C. Esse daqui é o caso B. E esse anterior é o caso A. Vocês estão acompanhando? Então, nós fomos no caso A, a velocidade média deu 0. No caso B, nós diminuímos o intervalo do tempo, deu menos 0,75. No caso C, nós diminuímos ainda mais o intervalo e deu menos 0,938. Então, veja a diferença das velocidades. Então, vamos para outro caso agora. Vamos para o caso, eu nem coloquei aqui porque agora é muito pequenininho. É entre menos 0,9 e 1,1 segundo. Então, observa, aqui é o caso D. Tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar os pontos aqui. Entre 0,9, mais ou menos aqui, né? Na verdade, um pouquinho antes. Aí mesmo, 0,9, né? E 1,1 segundo. Então, é esse intervalo aqui que nós estamos vendo. Certo? Olha a diferença, então. A gente tinha 0, depois menos 0,75,
menos 0,938, menos 0,99. Então, a gente vê que a gente está se aproximando de um valor? Vocês conseguem perceber isso? Nós estamos nos aproximando de um valor. Vamos para mais um caso. Vamos para o caso E. Opa! Vamos para o caso E. No caso E, nós estamos entre... Aqui vai ficar mais difícil a gente colocar ainda o valor, o ponto, mas ainda dá para a gente colocar. Está entre menos 0,95 e 1,05. Lembrem-se que nós começamos aqui, ó, no zero. Nós começamos em 0 e 2 segundos. Depois nós fomos diminuindo esse intervalo de meio e 1,5. E fomos diminuindo cada vez mais esse intervalo. Agora nós estamos entre 0,95 e 1,05. Olha o valor que já temos. Então veja que ele saiu de 0, foi para menos 0,75, menos 0,938, menos 0,99, menos 0,9975. Então a gente está fazendo está aproximando de um valor. Qual valor é esse que nós estamos nos aproximando, pessoal? Aproximando do 1. Vamos ver? Será que você está certa? Olha só, no caso F, nós aproximamos ainda mais, né? Fomos lá para 0,99. Então nós estamos aqui, ó, no entorno do 1, bem perto do 1 agora, né? Mal dá para representar nessa escala. Então, olha só onde nós estamos. Menos 0,999999, que aproximadamente menos 1, né, que vocês falaram. Então, agora, nós podemos fazer já o seguinte. A proposta agora é fazer o seguinte. Então, eu vou olhar no ponto 1. Mas no ponto 1 a gente não pode fazer uma variação. Como é que eu vou fazer? O ΔT vai dar 0. Se o ΔT der 0... então significa que vai ser uma indefinição. Não tem uma definição em matemática para divisão por 0. Então como é que a gente faz? Né? Veja que nós fomos nos aproximando do 1 até chegar no 1. Na verdade nós não estamos no 1, mas estamos tão próximos do 1 quanto a gente queira. Então o que a gente vai fazer? Aplicar a derivada. Então pela definição da derivada, a derivada dessa função é uma função polinomial. Vocês já sabem fazer a derivada de um polinômio, então nós calculamos aqui a derivada do polinômio. E quando a gente calcula a derivada do polinômio, a gente tem aqui o valor da velocidade pela derivada. Então aqui nós fizemos o cálculo, essa daqui é a velocidade instantânea. Até agora a gente fez a velocidade média. Por que a velocidade instantânea? Porque nós aplicamos a derivada. E o que é a derivada mesmo? Lembra que a gente mostrou para vocês que era aproximar cada vez mais de um único ponto? Então se nós olharmos nessa reta aqui, essa reta aqui azul, ela é a reta tangente a esse ponto. Deixa eu aumentar esse ponto, colocar em amarelo talvez. Deixa eu ver se a gente consegue representar ele em amarelo, se vai ficar visível, tá? Aqui está o ponto 1. Esse é o ponto 1. E azul, quem é? Azul é a reta tangente. Então, aqui nós temos a reta tangente. E pode ver que a inclinação dela é negativa. Se a inclinação dela é negativa, ela está inclinada para baixo, aqui, e não dessa forma, significa que a velocidade vai ser negativa. E como nós calculamos.
E veja que pela velocidade média nós estávamos já progredindo para o -1. Então a gente mostra aqui que realmente quando a gente faz uma aproximação de um único ponto, nós estamos nos aproximando de uma velocidade instantânea. E aqui foi constatado que realmente a velocidade instantânea você pode fazer por aproximação também. Aliás, no cálculo numérico a gente faz assim, né? Uma das formas de resolver o problema é assim. Tá certo? Pessoal, alguma dúvida aqui? Vocês entenderam essa aproximação, essa ideia da velocidade média chegando até a velocidade instantânea? Vocês compreenderam a ideia? Alguma dúvida? Não, professor. No caso, então, para a gente achar de forma direta, é só a gente aplicar a derivada, né? Perfeito. Exatamente. Então, quando perguntar qual é o valor da velocidade em determinado ponto, então vocês aplicam a derivada. Antigamente, como é que a polícia fazia para saber para determinar a velocidade de um carro, por exemplo? Né? A polícia tinha um ponto na estrada, tinha um ponto de referência e tinha 2 pontos de referência. Então o policial ele anotava quanto tempo o carro levava para sair de um ponto de referência até outro. E pelo tempo ele já sabia que a velocidade estava menor, se a velocidade estava menor ou maior do que a permitida naquele ponto da estrada. Hoje em dia não, hoje em dia você pega a velocidade instantânea, hoje em dia já tem tecnologia para trabalhar a velocidade instantânea. Então você já tem dados suficientes para poder trabalhar.